Se eu pegar isso daqui que a gente chama de telefone, esse aqui é um telefone, é um celular, e eu começar a falar, não, mas eu sinto que isso aqui para mim é uma faca. Isso aqui não é um celular, é uma faca. Então, isso não muda o, o físico, e isso continua sendo um celular. Se eu tentar pegar isso aqui e cortar um pão, eu não vou conseguir cortar um pão com isso, só porque eu chamei ele de faca. Entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. Quando as pessoas começam a redefinir uma palavra e chamar algo que é ruim de bom, não muda o fato de que aquilo é ruim. Só muda o fato que você mudou, você trocou a palavra, não muda a realidade da coisa. Shalom e bem-vindos ao canal Teshuva. Meu nome é Van Clair e hoje nós vamos falar da palavra Tov. A palavra Tov é traduzida como bom e, na verdade, é exatamente o significado da palavra bom. O que nós vamos estudar hoje não é a tradução da palavra, mas sim como aplicar essa palavra, como definir o que é bom. Para uma pessoa, às vezes, o que é bom é mal para outra pessoa, né? Então, para Deus, quando ele fala Tov, o que ele quer dizer com isso? O que ele acha que é uma coisa boa? Nós podemos começar a ver na própria criação como Deus define o que é bom. A primeira dica desse texto, que a gente pode ver o que Deus vê que é bom e não é bom, é quando algo está completo. Se a gente começa a fazer algo bom, mesmo que seja para glorificar a Deus, e fica pela metade, não é bom. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Por causa do segundo dia. Nós vimos que na criação, cada dia ele começou uma obra e quando ele concluiu aquela obra, ele viu que aquilo era bom e ele declarou aquilo como bom. Ele falou, aquilo é tov, é bom. Mas no segundo dia, ele começou a fazer algo, ele queria fazer algo, ele fez o firmamento para separar as águas e tinha um propósito para aquilo, mas aquilo não concluiu no final do dia. Então a gente vê que no segundo dia ele não completou a sua obra e não disse e não declarou aquilo como bom. Mesmo que ele criou o firmamento, ele não falou que aquilo era bom. Ele não declarou aquilo como tov. No terceiro dia, ele concluiu aquela obra, ele terminou o propósito de criar o firmamento, que era separar a terra seca do mar, das águas. E ele separou e fez aparecer a terra seca, e aí ele fala, isso é bom. Ele viu que isso era bom. E aí ele declarou aquilo como Tov. E no terceiro dia, ele também criou, estou olhando aqui o versículo na tela, ele criou a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie. E aí ele declarou aquilo também como Tov. Então por isso que muitas vezes os israelitas e os hebreus, os judeus de hoje, quando eles vão começar algo, um novo comércio, um novo negócio, ou casar até, eles escolhem a terça-feira, que é o terceiro dia. Porque o terceiro dia eles chamam que foi um dia com a bênção dobrada, né? Deus declarou que algo era bom duas vezes. É a porção dupla, a bênção dobrada na terça-feira. E segunda-feira, oh, coitada da segunda-feira, né? Por isso que ninguém gosta de segunda. Segunda-feira é o dia que eles consideram o pior dia da semana, porque Deus não declarou que nada era bom naquele dia, né? Ai, agora está explicado porque que a gente não gosta de segunda. Porque Deus mesmo não falou que algo era bom na segunda-feira, mas na terça-feira ele falou duas vezes. Interessante. E, e no sábado, que é o Shabat, ele falou que era muito bom. Quando a gente pensa no muito bom, né, a gente fala assim, então a terça-feira é melhor que o sábado. Mas não, porque o muito bom, até em hebraico, o tov está dentro do muito bom. Ou seja, é como se aquilo fosse uma porção do muito bom. O muito bom é infinitamente vezes melhor do que o tov. Não é só um pouquinho melhor, não é bom e muito bom, não.
É assim, como se fosse bom e muito bom, entendeu? Então, mais uma vez, Deus ali está mostrando como o sábado, o Shabat, é importante para ele. Foi porque ali ele concluiu toda a sua obra, não foi só uma parte. Cada dia ele concluiu uma parte, na segunda-feira ele não concluiu nada, na terça-feira ele concluiu 2 partes, mas no Shabat, no sábado, ele concluiu tudo e viu que tudo era muito bom. Não bom e muito bom, mas bom e muito bom, entendeu? Então a gente começa a ver o significado da palavra tov em hebraico. Outro significado da palavra tov é algo que é bom, completo, e algo que está sendo usado na maneira, na razão que foi criado, ou seja, sendo usado, a palavra em português está me fugindo, em inglês eu estou pensando, mas a palavra em português, vamos ver, é usado com seu propósito, veio, usado com seu propósito, né? Então, por exemplo, se eu criar um alicate de unha, esse alicate de unha, ele foi criado para cortar a unha e tirar a cutícula. Se eu usar ele para tirar a cutícula e cortar a unha, ele é tov, é bom. Se eu pegar ele e usar ele para enfiar no olho de alguém e machucar alguém, não, esse alicate já não é tov, ele já não é bom, né? E isso assim é algo que até mesmo na cultura hoje em dia a gente entende melhor como as coisas não são mais tov. E Jesus falou que nos últimos dias as pessoas iam chamar as coisas boas em coisas ruins e as coisas ruins em coisas boas. O que é tov, eles iam chamar de ra, de mal, e o ra, que é o mal, eles iam chamar de tov, que é bom. E isso tem acontecido, né? As pessoas pegam o objeto e usam de forma incorreta e culpam o objeto. Ou então, o contrário, eles usam o objeto de uma forma errada e falam que aquilo é bom. E isso para Deus não é tov. Então a palavra tov quer dizer bom, completo e usado com seu propósito. Vou dar um exemplo, tá? Muitas pessoas falam que dinheiro é ruim, né? Eu acho interessante isso porque dinheiro, riquezas, né, coisas preciosas, depois da criação, a primeira coisa que Deus declarou como tov é o ouro, as riquezas, ouro, né? E eu vou colocar o versículo para a gente ler, para vocês verem que está realmente na palavra. Então, muitas pessoas falam que dinheiro é mal, que o dinheiro é mal. Mas o dinheiro não é mal, riquezas não é mal, bens materiais não são mal. Se eles forem usados pelo propósito que foram criados, eles são tov. Ou seja, se você usar os bens materiais, as coisas que Deus te deu, as coisas físicas que Deus te deu, né? Beleza, talento, voz bonita, gente que tem talento para cantar, para tocar. Se você usar aquilo para louvar e engrandecer o Criador, aquele que te deu essas coisas, é tov. Se você usar aquilo para desonrar a Deus, ou machucar o próximo, ou machucar outras pessoas, é ra, é mal, tá? Então, a palavra de Deus não fala que o dinheiro é mal, mas fala que o amor ao dinheiro é mal. Se você ama o dinheiro, se você serve ao dinheiro, se você faz qualquer coisa pelo dinheiro, isso é que é mal. O dinheiro em si não é mal. O dinheiro, até o próprio Deus declarou como tov. Então, o que é tov? Para concluir, tov é algo que é usado no propósito cujo foi criado por Deus para realizar. Então, se você usar algo que Deus criou de acordo com seu propósito, aquilo é tov. Se você usar algo que foi criado fora do seu propósito, aquilo agora já não é mais tov. E é isso que significa a palavra tov. Então agora nós vamos falar um pouquinho da gemátria da palavra tov, tá? Então a palavra tov, ela não é escrita com
o Tav, que é a última letra do alfabeto. Ela é escrita com o Tet, que é a nona palavra do alfabeto. As duas têm som de T, mas nós podemos ver aqui que a palavra Tov é escrita com Tet, que é a nona palavra, então o valor numérico é 9. O Vav, que é o valor numérico 6. E, por último, o Bet, ou Beit, que o valor numérico é 2. Então, se a gente soma 9 mais 6 mais 2 é 17. Mas ainda não está na gemátria raiz, como a gente falou, na gemátria raiz é somente um dígito, então a gente soma 1 com o 7 e nós temos a gemátria raiz, que é 8. Não, número 8 quer dizer novo começo, né? Na semana mesmo nós temos os 7 dias, o 8º dia é o começo de uma nova semana, né? E a gente vê vários exemplos na palavra de Deus que o 8 simboliza um novo começo, uma nova etapa, né? Inclusive, quando veio o dilúvio sobre a terra, Deus escolheu 8 pessoas para começar de novo, a família de Noé. Então, a gente vê vários exemplos bíblicos que o 8º é um novo começo. E isso simboliza até mesmo a eternidade. Nós estamos na Terra por 7.000 anos. O sétimo milênio vai ser a época que Jesus vai reinar na Terra, que é o nosso Shabat, é o milênio do Shabat, que Jesus vai vir reinar na Terra. E aí que nós vamos ir para o céu, passar a eternidade com Deus. No 8º milênio, depois do 7 vem o 8, né? Que em hebraico é Shemini. Shemini quer dizer 8º. Inclusive, um dos festivais de Deus chama Shemini, que eles celebram no 8º dia, tá? Então, o 8 simboliza um novo começo, simboliza algo que está sendo renovado para começar novamente. Vai vir os novos céus, os novos céus e a nova terra no 8º milênio, não no 7º. No 7º nós vamos morar aqui com Jesus e reinar aqui com Jesus, mas no 8º é o novo céu e a nova terra. E então, o que quer dizer isso em referência ao Tav? O Tav, como eu acabei de dizer, né? O Tav quer dizer que é algo bom, completo e sendo usado pelo propósito cujo foi criado, né? Original. Então, Adão e Eva, nós lemos em Gênesis que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, eles foram criados quase que igual a Deus. Não são deuses, não são iguais a Deus, mas são a imagem e semelhança de Deus. Quando houve a queda e entrou o pecado no mundo, e entrou o pecado na vida deles, eles começaram a decair, ou seja, cada vez mais estando mais longe do original da imagem e semelhança de Deus. O exemplo que eu posso te dar para ilustrar isso é como se fosse Deus é o documento original. Deixa eu pegar um documento aqui. Aqui nós temos um documento original, um certificado que eu consegui através de estudar, que é ligado à minha profissão, tá? E aqui tem o documento original. Então, vamos supor que esse documento original é a imagem de Deus, tá? A imagem de Deus. Se eu pegar esse documento e fazer uma fotocópia, mesmo que seja colorido, vamos falar uma fotocópia colorida para ficar. Faço uma fotocópia, ou seja, uma cópia desse documento em cor, né? Com a melhor impressora que existe hoje, a melhor máquina que faz cópia hoje. Vai sair um documento bem parecido com esse, ou seja, um documento à imagem e semelhança desse documento, mas não é o original, entendeu? Então, Adão e Eva, eles foram a fotocópia da imagem de Deus, ou seja, eles eram quase perfeitos, quase igual a Deus, mas não eram Deus, tá? O que aconteceu com a queda do homem é que é como se eu tivesse tirado a fotocópia da fotocópia. Então, agora nós estamos fazendo a cópia da fotocópia, tá? E aí a próxima geração depois daquilo é a fotocópia da fotocópia da fotocópia. O que acontece é, cada vez que a gente tira uma cópia,
da cópia vai ficando mais imperfeito e mais longe do original, tá? Então hoje nós estamos gerações e gerações à frente do original e da cópia do original, que é Adão e Eva. Então, nós ainda somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós somos cada vez mais longe do original. E nós só vamos voltar à imagem do original, que a gente foi criado para ser, no jardim do Éden, né? Quando a gente for 100% restaurado. O Techuvá, o caminho de voltar para Deus, é voltar para o jardim do Éden, voltar para o original, voltar para aquilo que Deus nos criou para ser. Né? Então, a gente só vai voltar a chegar a esse original na eternidade. Nessa terra aqui, nesse caminhar do Techuvá, nós nunca vamos chegar no original que nós somos criados. Então, a gente nunca vai ser Tov nessa terra, infelizmente. Nós nunca vamos chegar ao nível de Tov, porque nós nunca vamos estar no original, no original que Deus nos criou para ser. Para que ele criou Adão e Eva? Para ele poder habitar com o homem. E ele descia dos céus e ele passava tempo com Adão e Eva. Mas após o pecado entrar no meio da história, Deus já não pode fazer isso. Ele já não pode descer e habitar conosco. Então a gente está naquele processo de voltar a ser o que nós fomos criados. Para ser Tov, nós temos que voltar para ser usado no propósito que a gente foi criado. E a gente foi criado para ter comunhão com Deus. A gente foi criado para louvar a Deus. A gente foi criado para servir a Deus. A gente foi criado para adorar a Deus. Por isso que a gente não encontra felicidade em nenhuma outra coisa. Porque por mais que a gente procure preencher aquele propósito, nada nos preenche. Não tem nada nessa terra, neste mundo que nos preenche, porque nós somos criados para ser, para louvar, adorar, servir e ter comunhão e conviver com Deus. E a gente só vai alcançar esse Tov na eternidade. Por isso que a gemátria raiz da palavra Tov é 8. Porque Deus está falando ali que nós só vamos ser Tov novamente, só vamos ser bons novamente, quando a gente chegar no Shemini, no 8º dia, quando a gente entrar na eternidade. Depois de todo esse preparo, de todo esse caminhar, de todo esse Techuvá, até mesmo do milênio, nós vamos continuar nós vamos estar aqui aprendendo diretamente com Yeshua, Jesus, tudo o que a gente deve ser e fazer para poder alcançar o Tov, tá? Então é por isso que a gente tem que praticar e caminhar no Torá, nos ensinamentos de Deus, para a gente procurar alcançar o mais próximo possível do Tov. Mas nós só vamos atingir essa perfeição, nós só vamos completar essa obra na eternidade. Por isso que é o 8. Vamos agora falar sobre o pictográfico da palavra Tov. O pictográfico da palavra Tov é bem interessante. Por que eu falo isso? Porque a palavra Tet, né, igual eu falei, a palavra Tav e a palavra Tet, todas as duas têm um som de T. Né, mas nós aprendemos que a letra Tav é o símbolo, a marca, que muitas vezes, simbolicamente falando, é aliança, ou aliança, ou uma marca, um contrato, né, de Deus. Então, a maioria das vezes, quando uma palavra tem um sentido bom e tem uma letra, o som de T, usa a letra Tav. Desculpa que eu falo palavra e letra, porque, na verdade, em hebraico, todas as letras são palavras, eu misturo às vezes, né? Porque, por exemplo, a palavra Beit quer dizer casa, e a letra B também tem o nome de Beit. Então, é uma palavra e uma letra. E é assim com todas as letras hebraicas, por isso que eu troco às vezes. Mas quando uma palavra em hebraico normalmente tem insinuando algo de Deus ou algo bom, ela usa a letra Tav quando tem som de T. Mas quando vai falar de algo que pode se questionar ou mudar, ou às vezes é bom ou às vezes é ruim, dependendo de como é usado,
e tem um som de T, aí normalmente eles usam o tet, né? Por quê? Porque o símbolo da palavra het é uma serpente dentro de uma cesta. E, e é estranho, porque significa. O símbolo pode significar verdade ou serpente. E parece que não tem ligação, principalmente no nosso entendimento, que a gente sempre liga a serpente a Satanás, né, ao inimigo, até mesmo o inimigo que enganou Eva, é uma serpente. Mas por que que o símbolo do Het, né, que é no valor numérico 9, e o valor numérico 9 é o valor da verdade, de algo que é verdade, que é confirmado. Mas ao mesmo tempo pode dizer ou serpente ou verdade. É muito estranho, né? Igual eu falei, qual é a ligação entre a serpente e o Messias? Os dois têm o mesmo valor numérico na gemátria. E tem uma ligação. Nós aprendemos em outros estudos que a ligação entre o Messias e a serpente é quando Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze para que todos aqueles que olhassem para aquela serpente fossem curados da picada das serpentes que eles receberam no deserto. Ou seja, foram curados da maldição, olhando para a maldição. Foi a causa do problema deles, que é a serpente que picou. Quando foi levantada numa cruz, eles eram curados. E nós vimos que o nosso Messias é a mesma coisa. Quando ele se tornou pecado sobre a cruz, quando ele se tornou, ele levou em si os nossos pecados. Ou seja, ele se tornou pecado para nos livrar do pecado. Essa é a ligação. Então ele pegou algo, uma maldição, algo ruim, e tornou aquilo no caminho da libertação do problema. Ou seja, o próprio pecado caiu sobre Jesus. E quando a gente olha para Jesus na cruz e entende que ele é o Filho de Deus, que foi crucificado para nos purificar do pecado, e aceitamos aquilo, nós somos libertos do pecado. Então existe uma ligação entre o Messias e a serpente, se você estudar. Mas, assim, de primeiro, quando você fala, você pensa que não, parece que está contradizendo, que é algo oposto. Da mesma forma, a letra Het, que tem o símbolo de uma serpente dentro de um cesto, mas também é o símbolo da verdade confirmada, que é o X dentro das... Né, eu coloquei aqui o símbolo, tá? Então é um X dentro de um círculo, né? Então o símbolo é a serpente dentro de um cesto, ou a verdade, porque a verdade é o X, tá? Então, a palavra Tov pode ser simbolizada no pictográfico com isso, e pode ser, ou seja, pode ser algo que está sendo usado corretamente, que é bom, que é Tov, ou pode ser algo que está sendo algo que está sendo usado o oposto. E eu vou explicar melhor. Então, o primeiro símbolo é esse. O primeiro símbolo é um círculo com X dentro, que é uma serpente dentro de uma cesta, ou a verdade. O Vav, parece que é uma das palavras uma das letras e palavras mais usadas, que é um prego, e é usado para juntar dois significados, um com o outro, ou fazer uma ligação entre um significado e outro, né? Então, e aí a última é o Beit, que é a letra e palavra que quer dizer casa. O símbolo é uma casa, tá? Então, a gente olhando o pictográfico, o Tov quer dizer ou a casa da verdade ou a casa da serpente. Meu Deus, é engraçado porque parece que uma coisa é oposta do outro. E realmente é. Então, vamos entender o porquê. Como eu disse no princípio, né, do estudo. Se algo está sendo usado no seu propósito, está sendo usado corretamente, aquilo é Tov. E se algo está sendo usado incorretamente, é Lotov, não bom. Ou Ra, que é mal. Por isso que tem esse significado duplo no pictográfico. Porque depende de como está sendo usado. A palavra em si, ela não se autodefine fora de Deus.
né? Se a gente olhar como Deus vê as coisas, e a palavra é definida da forma que é real, da forma original, que é que Deus está vendo que aquilo é bom, por quê? Porque é completo e está sendo usado no propósito para que ele foi criado. Então, no contexto de Deus, é claro que a palavra tov quer dizer isso, que é algo bom. Mas fora do contexto de Deus, no contexto nos olhos de cada pessoa, de cada cultura, de cada um, o tov pode ser ou a casa da verdade, ou pode ser a casa da serpente, a casa do inimigo, infelizmente. Por quê? Porque o inimigo, ele muda o significado, ele muda as coisas para satisfazer o nosso ego, para satisfazer a nossa vontade. Então ele fala que algo que é bom, que Deus criou para ser bom, ele fala que aquilo é ruim. E ele fala que as coisas que são ruins aos olhos de Deus, que são boas. Então pode ser ou a casa da verdade, se você está seguindo de acordo com o que Deus pensa, é a casa da verdade. Se você estiver seguindo conforme os seus sentimentos, ou o que você acha, ou o que o mundo diz, ou o que o inimigo diz, então é a casa da serpente. Sério, né? É muito estranho. Uma palavrinha tão pequena, com tanto significado, com tanta sabedoria, tantas lições que você pode tirar da palavra tov, né? Que nós traduzimos como bom ou boa. E até é legal que até o estudo chama Milim Tovot, né? Eu tenho um estudo que chama Milim Tovot, que é traduzido como boas palavras. E aquilo, Deus me inspirou de fazer aquele estudo, Milim Tovot, né? Que os meus estudos, esses estudos espontâneos que eu estou fazendo, na verdade, eles se encaixam nos Milim Tovot, porque mesmo que eu estou fazendo assim, sem PowerPoint, sem memorizar nada, simplesmente eu chego, entro na frente da câmera e começo a falar. Por isso que eu chamei eles de estudos espontâneos, né? Porque os Milintovolts eu estudo, eu mastigo aquilo, eu penso naquilo, e desculpa do barulho aí, eu tenho um trem passando aqui, não sei se vocês estão escutando, mas tá me distraindo. Mas os Milintovolts eu faço o estudo, eu penso naquilo, eu mastigo, e aí eu escrevo o que eu vou falar, e eu faço os estudos no PowerPoint, e aí eu faço o estudo Milintovot. Mas aqui eu estou fazendo espontâneo, porque eu chego, entro na frente da câmera e começo a falar o que vem no meu coração e o que vem na minha mente, sem estruturar, né? Mas, na verdade, os dois são Milintovots, porque o que eu estou fazendo é pegando uma palavra e definindo aquela palavra e falando sobre aquela palavra, que hoje é a Tov. Então, os Milintovots, Deus me inspirou a fazer aqueles estudos justamente por isso, porque a cultura hoje, eles estão redefinindo as palavras incorretamente e eles estão baseando nos seus sentimentos, no que eles acham, no que eles pensam, no que convém. E Deus colocou no meu coração de voltar à raiz e voltar a definir as palavras do que realmente significa aquela palavra, e não no que eu acho, no que eu penso, no que eu sinto. Então, a Milim Tovot ficou com um novo significado até para mim mesmo, aprendendo o que significa a palavra Tov, porque é exatamente isso que Deus me inspirou a fazer. Ele me inspirou a fazer o quê? A definir as palavras. Eu estou aqui agora com o meu alicate. Deixa eu colocar aqui. Ele me, ele me inspirou a redefinir e ensinar as palavras, o que significa realmente no original de uma maneira prática, né? Porque a gente, como eu falei, nós viramos tão helenísticos que a gente muda o significado da palavra para aquilo que a gente quer que ela seja e não o que ela é. E Deus falou, volta para o original, lembra, vamos definir as palavras do que elas realmente são para a gente fazer de uma maneira prática, poder praticar essas coisas, viver essas coisas, e não somente pensar naquilo e não fazer nada. Porque não acontece nada se a gente não fazer. Então, Milim Tovot, que são boas palavras, é um estudo de redefinir as palavras e lembrar o que elas realmente significam para a gente poder colocar elas em práticas na nossa vida. Então, na próxima vez que você lembrar da palavra Tov, lembra que quer dizer que é bom.
mas é bom por quê? Porque está sendo usado da forma que o Criador fez aquilo. A coisa só é boa mesmo se estiver sendo usado conforme o Criador criou aquilo para ser, e não da forma que a gente acha que é o melhor. Então, agora que a gente definiu a palavra Tov, vamos ver alguns versículos bíblicos para poder entender aqueles versículos da forma que Deus definiu a palavra, tá? Mas antes disso, se você está gostando do estudo, eu vou falar isso sempre, porque vai ajudar a propagar os estudos para outras pessoas. Então, se você está gostando, não esquece de deixar o seu like, o seu curtir no vídeo, de compartilhar com pessoas, de deixar os seus comentários e de se inscrever no canal. Né? Eu aprendi a dizer que eu vou fazer os vídeos assim que Deus permitir, né? Ele conhece o meu coração e o desejo de fazer os estudos, mas a vida também tem as suas circunstâncias. Então, eu estou nas mãos do Altíssimo, do Eterno. Quando Ele permitir eu fazer os estudos, eu vou fazer. Eu não vou falar que é toda semana ou 2 vezes por semana. Não vou falar mais isso. Eu vou falar que toda oportunidade que o Senhor me der e todo o tempo que eu tiver para fazer isso, eu farei de coração. E eu quero fazer algo bom e bem feito para o Senhor. Então, não é quantidade, mas qualidade. E assim que Deus permitir, eu vou fazendo mais, mas conforme a vontade dele. Então, mas não esqueça de se inscrever, porque assim que quando sair um vídeo, você vai ser notificado e vai poder ver o estudo e também compartilhar com outros. Então, inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e o seu like. Então, vamos agora à minha parte favorita, né? Ler a palavra do Senhor com aplicação daquilo que nós aprendemos do Milim Tovot, da palavra boa, do Tov, que nós aprendemos hoje, né? Então, o primeiro versículo que eu vou ler está em Isaías, capítulo 5, começando do versículo 20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absorvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Ai daqueles. Uau! Acho que não precisa explicar muito, né? Mas é o que eu falei, né? O que Deus vê como Tov, que é bom, nós temos que definir o que é bom aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. E como é que a gente pode fazer isso? Não existe outra maneira senão na sua palavra, nas coisas que Ele fala. Se Ele fala que algo é bom, é bom. E ai daqueles que falar o que o Senhor disse que é bom, ruim. E o que o Senhor dizer que é ruim, que não é bom, ai daqueles que falar o que ele disse que é ruim, ser bom. Não preciso de entrar em exemplos e detalhes, nós sabemos exatamente as coisas que eu estou dizendo. E existem pessoas que nem querem saber o que Deus acha que é bom ou ruim. Eles vivem de acordo com os seus sentimentos, o que faz eles se sentirem bem, o que eles acham gostoso, né? Então, eu achei interessante aqui em Isaías, né, que ele usa vários exemplos, ele usa exemplos de coisas opostas mesmo, que é o contrário uma da outra. Justamente por isso, né? Os que chamam luz de trevas e os que chamam trevas de luz. Os que chamam as coisas que são amargas de doce e as coisas que são doce de amargo. Né? Porque ele quer ligar todas as coisas, né, no nosso dia a dia, coisas que são gostosas de fazer, mas que não são boas, não porque a gente acha que é bom ou ruim, mas pelo que Deus fala que é bom e ruim. Né? E ai daqueles que falam que é o contrário, porque vai vir as consequências, às vezes na própria terra, mas o pior de todas seria consequências eternas, né? Das coisas que, quando chegar diante do Senhor, quando a gente chegar diante do Criador dos céus e da terra, de todas as coisas,
qual será a desculpa que a gente vai poder dar para ele de que a gente não sabia, ou a gente pensava que era bom, ou qual, qual vai ser o argumento, né? A palavra de Deus diz que quando a gente chegar diante do Criador, todo mundo vai ficar mudo, não vai ter argumento. Nós temos argumento aqui agora, porque existe pessoas que duvidam que Deus existe pessoas que não acreditam, existe pessoas que falam que quando eu chegar diante de Deus, eu vou jogar na cara dele que ele é ruim. Mas quando for acontecer mesmo, for a realidade, você estiver sozinho, só você e Deus, as pessoas vão ficar mudas, não vão ter argumento. Não vão ter argumento, né? Então, por isso que está dizendo, ai daqueles, ai daqueles. E é o que está acontecendo muito, infelizmente, nos dias de hoje. As pessoas estão redefinindo as palavras, redefinindo os significados, de acordo com os sentimentos, do que eles acham, do que eles sentem. Mas a gente só pode realmente definir o que é bom e ruim medindo diante das coisas que Deus acha e pensa daquela coisa. Isso que é tov. O que é tov, o que é bom, é o que encaixa no propósito cujo Criador fez aquilo para ser. Esse versículo não tem a palavra tov, mas é ligado e tem o mesmo contexto da palavra tov, né, que eu acabei de explicar, que quer dizer que é algo que é bom e completo e usado de acordo com o propósito que foi criado. Romanos, primeiro capítulo, versículos 18 até o 23, né? Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de todas as coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas, segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E se a gente continuar seguindo esse capítulo, a gente vai ver também falando sobre o ato sexual, né? De como as pessoas têm mudado o significado destas coisas que são claramente definidas por Deus. Então, aqui mais uma vez a gente está vendo na palavra de Deus que as pessoas que mudam as coisas de Deus conforme sua própria sabedoria tornam-se como se fossem loucas, se tornam pessoas sem sabedoria, ao contrário, elas se acham sábias além do Criador, além das coisas de Deus, e acabam se tornando tolos, na verdade. É uma realidade, não é algo que eu estou dizendo, mas a palavra de Deus nos ensina. E a gente pode ver essas coisas acontecendo, né? Muitas pessoas modificando o significado do que é bom, do que é ruim, do que aqui é realmente aceitável. Então, o que a gente pode aprender dessa passagem em Romanos? Romanos 1. Se você ler tudo em contexto, você vai ver até outras coisas, né? O que tem acontecido, o que sempre aconteceu, na verdade, desde que o ser humano se desviou do original, né? Do nosso propósito, que a gente foi criado original, que é servir a Deus. A gente está sempre achando alguma maneira de mudar os significados e as coisas de Deus com aquilo que a gente pensa que é o melhor, né?
Então ali está escrito que se a gente, dizendo-se sábios, né, eles se tornaram loucos, porque eles começam a inverter as coisas naturais desde a criação. Por isso que eu estou dizendo, desde a criação, né, o versículo 20. Os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e a sua natureza divina são vistas claramente e sendo compreendido por meio das coisas criadas. Né? Porque quando Deus criou, igual eu falei, quando Deus criou o mundo, tudo que ele terminou de criar, ele falou que era tov. Ele falou que era bom estar sendo usado com seu propósito. Então, sempre, desde a criação, as coisas de Deus, as coisas boas, já estão reveladas na própria natureza, na própria criação. Quando a gente começa a inverter as coisas da criação e usá-las de maneira incorreta, a gente está fazendo o que é tov se tornar ra, se tornar mal, né? E mudando aquilo que Deus nos mostrou claramente de que é bom com coisas ruins, conforme a nossa própria sabedoria. É um exemplo até que as pessoas podem pensar o que quiser, né, diferente, mas eu acho que é um exemplo válido, tá? As coisas boas mesmo, as naturais de Deus, como alimento, elas são bons desde o princípio, desde que Deus criou os alimentos, né, as frutas, as coisas boas na natureza que são saudáveis, elas sempre foram boas desde a criação. Aí o homem, na sua sabedoria infinita, né? Claro que eu estou falando sarcasticamente, achou que podia fazer algo melhor. Né? Então, hoje a gente tem alimentos que são geneticamente modificados, né? Em inglês chama GMO, Genetically Modified Organisms. Então, eles modificaram a genética para fazer algo melhor, que eles chamam de melhor. Ou então, eles começaram a colocar outras coisas para preservar alimento, para durar mais tempo. E todos esses químicos, todos esses hormônios, todas essas modificações genéticas, na sabedoria do homem, eles estão achando que estão fazendo algo até melhor, algo bom. Mas eles pegaram algo que Deus criou que já era bom, que já era tov, que já era saudável, modificaram aquilo e agora eles estão vendo consequências daquilo, que está fazendo mal ao homem, que está dando problemas de saúde, problemas genéticos, vários problemas estão agora aparecendo dessas mudanças que os homens fizeram, né, em algo que já era perfeito, que já era bom. Então é um exemplo, né? E nós temos vários. Isso também funciona até mesmo no idioma, nas palavras, quando as palavras perdem o seu significado e são usadas incorretamente, elas já não são boas, elas perdem o propósito. Cada palavra foi criada com um propósito para definir uma coisa específica. Se a gente pega aquela palavra que foi criada para uma coisa específica e começa a ampliar o significado daquela palavra, ela perde o significado. Tá? Para falar mais, um exemplo que talvez não seja muito popular, mas é o que está acontecendo no dia a dia de hoje. Outro dia eu vi um vídeo no canal no YouTube de uma pessoa fazendo uma entrevista numa universidade na Califórnia. E ele perguntou dezenas de pessoas o que significa ser uma mulher. E essas pessoas são pessoas que são educadas, estão na universidade aprendendo, ou seja, têm um nível de educação elevada, e nenhuma delas conseguiram definir a palavra mulher. Porque hoje a palavra mulher perdeu a definição. Eles ampliaram tanto a palavra mulher que ela perdeu a definição. Então agora, não é que a palavra mulher agora tem uma definição melhor ou maior. Ela foi ampliada tanto que já não existe a definição. Ela não existe mais. Então, ao mesmo tempo que eles estão querendo ser mais incluso e ser mais tolerante e amar, né, as pessoas, ser mais amoroso, aceitar as coisas, eles ampliaram o significado da palavra, tanto que agora até mesmo as mulheres, que são mulheres, perdeu a identidade, perdeu o significado. Eu achei interessante até que a pessoa que estava fazendo a entrevista, né,
ele estava entrevistando um homem e ele perguntou para o homem o que significa ser uma mulher, e ele falou, hoje não é o significado de mulher, não é mais, não tem nada a ver com biologia, ou com seus órgãos, ou com seu DNA, mas sim com o que você sente. Se você sentir que você é uma mulher, você é uma mulher. Aí o rapaz que estava fazendo a entrevista, que não concorda com ele, obviamente, ele falou assim de uma forma assim para despertar naquela pessoa que estava sendo entrevistada algo interessante. Então ele falou com ele assim: então, se eu falar com você agora que eu me sinto como uma mulher, isso quer dizer que eu sou uma mulher? Aí o rapaz falou: sim, se você se sente como uma mulher, você é uma mulher. Então ele falou assim: então, você quer namorar comigo? Você quer sair comigo? E o rapaz que estava sendo entrevistado falou: não, eu não gosto, eu não faço isso, eu não sou. Ou seja, ele querendo dizer que ele não era homossexual, que ele gostava do sexo oposto. Aí o cara que estava entrevistando falou assim: não, peraí, mas eu acabei de dizer que eu sou uma mulher, então você não está sendo homossexual se você namorar comigo. O cara ficou desarmado, não sabia como responder. E aí esse é o perigo da gente ou ampliar ou modificar o significado das coisas. Elas acaba que perde o significado, não é que fica melhor ou mais incluso o significado, ela perde o significado. Por isso que é importante definir palavra, porque toda palavra tem um significado, tá? Se eu falar que não tem nada aqui. Tá bom, vou falar aqui isso aí. Se eu pegar isso daqui que a gente chama de telefone, esse aqui é um telefone, é um celular, e eu começar a falar, não, mas eu sinto que isso aqui para mim é uma faca. Isso aqui não é um celular, é uma faca. Então, isso não muda o físico, e isso continua sendo um celular. Se eu tentar pegar isso aqui e cortar um pão, eu não vou conseguir cortar um pão com isso, só porque eu chamei ele de faca. Entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. Quando as pessoas começam a redefinir uma palavra e chamar algo que é ruim de bom, não muda o fato de que aquilo é ruim. Só muda o fato que você mudou, que você trocou a palavra. Não muda a realidade da coisa. É o que está acontecendo no mundo. As pessoas têm falado que coisas que são ruins são boas e coisas que são boas são ruins. Mas a gente só pode definir o que é bom e ruim pelo Criador, porque ele criou aquilo. E quando aquilo é usado para o propósito cujo foi criado, é que é tov, é que é bom, tá? Vou falar mais um versículo e a gente pode encerrar o estudo de hoje. Ok, o último versículo que a gente vai ler hoje está em Marcos, capítulo 10, começando do versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. E aí ele continuou: você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Vou parar por aí, porque na verdade só os 2 primeiros versículos que eu quero focalizar nesse estudo. Né? Ali nós vemos um homem que chegou diante de Jesus, reconhecendo que ele é o Messias, reconhecendo que ele é ungido de Deus, né? Escolhido por Deus, porque ele se pôs de joelho, né? Quando a gente se põe de joelho, como se diz? É um ato de adoração, é um ato de que a gente está, a não ser que seja forçado, né? Que aí é subjugado. Mas quando a gente faz por vontade própria, nós estamos declarando um ato de adoração.
E principalmente para o povo israelita, eles só fazem isso diante de Deus. Eles não adoram a qualquer um ou qualquer coisa. Então aquele homem estava declarando ali que ele reconhecia que Jesus é Deus. Ele estava reconhecendo Jesus como Deus e ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Né? E Jesus respondeu de uma forma interessante, né? Ele respondeu assim: Por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Então muitas pessoas usam esse versículo para dizer que Jesus está ali declarando que ele não é Deus, que não é a verdade, né? Na verdade, é como se ele estivesse confirmando aquilo que o homem entendeu. Porque Jesus não repreendeu ele, ele não falou, levanta, não me adore porque eu não sou Deus. Ele não falou isso. Né? Muitas vezes as pessoas, quando viam um anjo, eles se prostravam diante do anjo e em forma de adoração. O que o anjo fazia imediatamente? O anjo falava, não, 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 levanta, levanta, não me adore, eu não sou Deus. É o que os anjos falavam. Jesus não fez isso. Então ali ele está como se ele estivesse reafirmando que ele é Deus, com o que ele falou, né? Ou seja, ele falou, você está me chamando de Tov, você está me chamando de bom, mas só Deus é Tov, né? E é como se ele estivesse reafirmando ali, eu sou Deus. Porque ele não repreendeu aquele homem, não falou para aquele homem parar de adorá-lo, de se levantar. E entrou no assunto da pergunta do homem, né? Do que ele estava perguntando de como herdar a vida eterna. Mas o que eu achei interessante ali é que Jesus reafirmou duas coisas. Uma, ele reafirmou que ele era Tov. Ele reafirmou que ele estava ali cumprindo o propósito de Deus. Ele estava cumprindo a missão de Deus. Ele estava fazendo aquilo que Deus o chamou a fazer, né? A missão dele. E também estava dizendo que só Deus é Tov, ou seja, você está correto, eu sou Deus, né? Eu sou Tov, né? Porque igual eu falei, ele não repreendeu o homem, ele não falou para o homem levantar e não o adorar. Inclusive, Jesus recebeu adoração várias vezes, recebeu adoração de forma que somente se deve adorar a Deus várias vezes. E ele nunca repreendeu aqueles que o estavam adorando. Então, achei muito interessante esse versículo e essa maneira que foi usada a palavra Tov aqui. Então é isso, gente. Hoje nós aprendemos mais um pouquinho do que significa a palavra Tov. Tá? O que eu acho interessante é que, por mais que eu tente fazer um estudo mais curto, né? Porque as pessoas hoje em dia, eles ficam... por isso que tem o TikTok e aquele monte de coisas que são vídeos curtos, porque a atenção das pessoas hoje em dia estão assim mesmo, curta. Mas eu aprendi que eu tenho que fazer o estudo conforme aquilo que Deus colocou no meu coração. E quem tiver interessado de buscar e aprender de Deus vai escutar o estudo inteiro. E quem não tiver, eu não posso fazer nada por isso, entendeu? Eu vou fazer aquilo que Deus me mandar. Mas o que eu quero dizer é que, por maior que seja o estudo, eu estou só começando, né, a expressar cada palavra em hebraico. Você pode fazer estudos praticamente quase que infinito, porque é tudo ligado, né? As palavras de Deus, as coisas de Deus, o idioma de Deus, é tudo ligado uma coisa na outra, e a gente pode falar sobre isso infinitamente. Eu creio que até mesmo durante o milênio e na eternidade nós vamos estudar a palavra de Deus o tempo todo. Vai ser maravilhoso. Então, é isso, o estudo de hoje. Eu, mais uma vez, quero pedir, antes de encerrar, que você se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, compartilhe, fala com as pessoas, né? É mais ou menos isso daqui, né, do Chosen. Para as outras pessoas vir e ver, venha e veja, né? Às vezes a gente quer falar de Jesus, quer mostrar Jesus, mas a melhor maneira da gente fazer isso é falar, venha e veja o que Deus está fazendo, né? Venha e veja. E falar com os outros.
Todos nós podemos fazer isso, todos nós podemos ser parte dessa obra maravilhosa de Deus, de compartilhar a Ele e as coisas dele. E você pode fazer isso também ajudando o canal para que mais pessoas sejam alcançadas por esses estudos, tá? Por enquanto, eu vou dizer Shalom para vocês, Shavua Tov. Shavua Tov é uma boa semana. Shavua Tov para vocês e a gente se vê na próxima e a próxima vez que eu colocar um vídeo aqui, tá? Deus abençoe. Shalom.